Nós do canal Na Cena do Crime não esquecemos da investigação da morte do cão Orelha. Temos muitas novidades para você, que assim como a gente quer justiça pela morte do cãozinho comunitário. Muitas críticas estão sendo feitas em relação à apuração dos fatos. E o laudo diz mais ainda, de que o cão Orelha tinha tártaro nos dentes e que isso possa ter levado a uma infecção. Ou seja, já vão estar dizendo que ele morreu por infecção. E surgiu ainda a notícia envolvendo o sobrinho menor de idade do ex-tenista Gustavo Kuerten. E tem mais, hein? Presta atenção. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública contra o ex-delegado-geral de polícia, o Dr. Ulisses Gabriel, que na época dos fatos deu entrevista de monte. Mas quando o caso não chegava a uma conclusão satisfatória, aí ele se afastou da imprensa. A promotoria está apurando se ocorreu improbidade administrativa e outras irregularidades. Olha, continua comigo, pois uma pessoa envolvida em inquérito que tem relação com o caso do cão Orelha acaba de morrer. Calma, que eu vou te contar tudo. Meu nome é Jorge Lordelli, eu quero logo te comunicar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal e eu estou te esperando nesta terça. E aproveita o embalo e se inscreva no canal. Deixe o seu like, pois nos ajuda muito a postar mais vídeos por semana. Bom, e agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um cão comunitário que era muito querido na Praia Brava foi morto e até agora a polícia não conseguiu desvendar esse mistério. Será que vai ser mais um caso de maus-tratos contra animais que vai acabar em impunidade? Olha, e se você realmente tem vontade de passar em um concurso para qualquer carreira policial, é claro que eu tenho que te indicar a escola preparatória mais importante do Brasil, que é o Instituto Oliver. Gente, o Instituto Oliver, só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já passaram, estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM em vários municípios pelo nosso Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você passar no concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Olha que legal! Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. O caso do cachorro Orelha ainda está sem desfecho. A investigação sofreu inúmeras críticas, como a demora de 40 dias para a primeira perícia no corpo de Orelha, que foi exumado para análise, mas já em estado de decomposição. Antes da exumação, só se tinha um atestado emitido pelo veterinário que atendeu o cãozinho ferido. Ricardo Trípoli, que é defensor da causa animal há muitos anos, resolveu se manifestar sobre a investigação do caso do Orelha e principalmente sobre o laudo da exumação. Ele está revoltado. Acompanhe. Cão Orelha, mais uma vez, acabo de pegar aqui o laudo e verifico o seguinte. Primeiro, não se apontou lesões na cabeça do cachorro. Tinham doenças crônicas na coluna e nos ossos. Um cão idoso, com certeza, todos têm. Nada que diga diferente. Terceiro, o que é mais engraçado e ridículo, concluiu que não há lesões compatíveis com a ação humana ou outras que possam ser avaliadas. Porém, a ausência de fratura não descarta a possibilidade de trauma na cabeça. Ou seja, uma incoerência total. Observe agora as outras conclusões de Ricardo Trípoli. E o laudo diz mais ainda, de que o cão Orelha tinha tártaro nos dentes e que isso possa ter levado a uma infecção. Ou seja, já vão estar dizendo que ele morreu por infecção. Ele diz também sobre o que a promotoria vem fazendo. O Ministério Público solicitou 35 novas solicitações.
61 diligências, nenhuma falando sobre a tal da acariação que eu venho insistindo já há mais de mês. Pois é, e o encaminhamento que eles dão, vocês não imaginam o que pode acontecer. Primeiro, eles acolherem o pedido da internação do delinquente. Segundo, pedir mais investigações. E por último, o absurdo dos absurdos, que é o arquivamento do caso. Ricardo Trípoli, que é advogado, diz que não vê com bons olhos o final dessa investigação. Não vejo nada plausível que possa levar a êxito da maneira como está sendo conduzido esse inquérito e as solicitações do Ministério Público. Volto a insistir, acareação. Esse é um caso emblemático que não vai ficar sem resposta. Os responsáveis poderão pagar por prevaricação. A acareação não foi feita até agora. Pensem bem os senhores, da maneira que estão fazendo, para não dar em nada. Outro ponto intrigante foi a escassez de imagens do último dia de vida do cachorro, que também preocupou muito as pessoas. Os relatos que apontavam para agressões brutais realizadas por jovens da elite catarinense foram seguidos por contradições e recuos de autoridades estaduais. Até agora, o Ministério Público de Santa Catarina estaria verificando muitos documentos e cerca de 1.000 horas de vídeos levantados pelos investigadores, mas até agora nada de concreto. O foco nos jovens apontados no caso surgiu a partir de um áudio enviado por um porteiro de condomínio que frequentado por esses jovens suspeitos. Posteriormente, o porteiro registrou o boletim de ocorrência, alegando ser alvo de ameaças, no qual ele afirmou, então, que não avistou quaisquer agressões contra a orelha, vendo apenas o grupo danificando lixeiras e xingando funcionários dos condomínios. O tenista Gustavo Kirten, que atualmente tem 49 anos de idade e é conhecido pelo apelido de Guga, ele tem uma cobertura na Praia Brava, lá em Santa Catarina, no prédio chamado Águas da Brava. É o mesmo condomínio onde jovens entre 14 e 17 anos são suspeitos de maus tratos a animais como orelha e também o cãozinho Caramelo. E eles estavam hospedados na época da morte do cachorrinho comunitário. A assessoria do portal Léo Dias confirmou que Guga tem um apartamento nesse edifício e que o tenista estaria indignado com o que aconteceu com os cachorros. Veja a troca de mensagens via WhatsApp. Sabes me dizer se o Guga ainda tem apartamento aí na Águas da Brava? Tem sim, e está indignado com tudo. E por que ele não se manifesta? Acontece que o sobrinho de Guga, que é menor de idade, estava na região durante os episódios que envolvem maus tratos a animais e atos de vandalismo. O problema é que o sobrinho de Guga acabou sendo incluído pela Polícia Civil local em uma lista de adolescentes citados no inquérito policial, e esses adolescentes com idade que variam entre 14 e 17 anos. Muitos desses jovens estavam hospedados no condomínio durante as festas de final de ano e as férias de janeiro, onde Guga tem essa cobertura nesse condomínio. O cão Orelha foi atacado na madrugada de dia 4 de janeiro de 2026. Segundo relatos apurados pela polícia, o animal sofreu traumas profundos na cabeça e morreu, cerca de 24 horas depois, agonizando com os ferimentos que recebeu. A assessoria do portal Léo Dias confirmou que, abre aspas, Guga tem imóvel e costuma passar férias no local, mas, por motivos de recesso e férias, não é possível ele comentar o assunto no momento. Foi anunciado em diversos sites que o sobrinho de Guga iria ser ouvido na delegacia da Praia Brava, mas não tivemos informações nesse sentido. Mas tem outra informação que apareceu na internet envolvendo o nome de Guga. Um dos parentes do tenista Guga Kirten seria vice-presidente da empresa das câmeras de segurança, onde continham essas imagens daquela localidade que, eventualmente, o Orelha foi atacado. O conselheiro fiscal do Instituto Guga Kirten também teria sido vice-presidente e dono da Orceguspis,
que é o Sindicato das Empresas de Segurança Privada daquela região. O governo federal anunciou em março de 2026 um decreto que prevê a multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer o crime de maus tratos aos animais. O valor ainda pode chegar a R$ 1 milhão, dependendo das agravantes. Só para você ter uma noção, antes desse decreto do governo federal, a lei determinava que os valores previstos de multa eram de R$ 300 até R$ 3 mil. Muito pouco. O decreto que já está em vigor diz que, caso ocorra a morte do animal ou caso ele fique com sequelas permanentes, o valor da pena deve aumentar. O abandono do animal e a reincidência do infrator também são alguns dos pontos que podem pesar para o aumento do montante a ser pago em multa. Bom, quando o crime for cometido de forma cruel ou envolvendo espécies ameaçadas de extinção, a multa deverá ultrapassar o valor máximo de 50 mil e ser multiplicada em até 20 vezes. Presta atenção agora nessa última atualização que a minha equipe conseguiu. Um dos envolvidos na morte do cão orelha morreu em Santa Catarina. Tony Marcos de Souza, 52 anos, um dos 3 indiciados por coação de testemunha no caso da morte do cão orelha, ele morreu na madrugada do dia 13 de abril de 2026, após sofrer um infarto. O porteiro do prédio na Praia Brava, que não quer ser identificado depois de ver delitos praticados por vários adolescentes, ele gravou um áudio e mandou para grupos de porteiros daquela região com a missão de mantê-los informados do que estava acontecendo ali nas margens da Praia Brava. Na mesma noite que eles arranjaram confusão comigo, eles parecem dar umas poladas nos cachorros e depois foi lá e mexeu na barraca ainda. São 6 folgados que tem aí. O delegado perguntou se ele sabia alguma coisa sobre a morte do Orelha. Agora, lá sobre a situação do cachorro, eu não posso acusar que foram eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto ele bater no cachorro, eu diria que era eles. Mas o problema maior que esse porteiro sofreu é que 2 pais dos adolescentes e um tio de um deles foram até a portaria onde ele trabalhava tirar satisfação. Veja o absurdo que chegou à morte do cão orelha. Tudo foi registrado pela câmera de segurança do prédio. Só para você ter uma noção, esse trio ficou 20 minutos enchendo o saco do porteiro. E é claro que ele se sentiu ameaçado pelos homens e por isso ele resolveu procurar a delegacia local e registrou, sim, um boletim de ocorrência de ameaça. De acordo com as informações do advogado de defesa do Tony, que faleceu, que é o Dr. Rodrigo Duarte da Silva, o investigado pela suposta coação ao porteiro estava deprimido e havia emagrecido 10 quilos desde o início das investigações e ele estaria com esse quadro por causa de estresse. Tony era investigado por, juntamente com mais 2 homens, tentar intimidar o porteiro do condomínio onde moram os adolescentes suspeitos da agressão ao cão orelha e também ao cão caramelo. Com a morte de Tony, o inquérito por coação segue em andamento, agora com 2 investigados. Durante o inquérito, a Polícia Civil identificou tentativas de coação a testemunhas por familiares de um adolescente. Tony Marcos de Souza, que acaba de falecer, e outros 2 homens, pais de investigados até então, foram indiciados por interferir no andamento do inquérito. O crime foi cometido contra o vigilante, e que ele é vigilante de um condomínio, e que teria uma foto que poderia colaborar com a investigação dessa ocorrência. Olha, é importante a gente relembrar que, além do cão orelha, a polícia ainda investiga um segundo caso envolvendo o cão caramelo, que é outro cão comunitário. O animal teria sido levado ao mar no colo por um adolescente, mas depois conseguiu sair daquele local. E se prepara, pois tem mais desdobramentos em relação ao caso do cão orelha. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública contra o ex-delegado-geral de Polícia do Estado, Ulisses Gabriel. O processo é de improbidade administrativa com indenização por dano moral coletivo em relação à atuação dele, do delegado-geral, do ex-delegado-geral, no caso do cão orelha. Segundo a Promotoria de Justiça local,
as diversas representações contra a conduta do então chefe de Polícia Civil catarinense, que motivou a abertura de um procedimento preparatório em fevereiro de 2026 e que evoluíram para um inquérito civil. Conforme a Promotoria de Santa Catarina, o objetivo desse procedimento é apurar se o ex-delegado-geral, na condução e coordenação das investigações no caso do Cão-Orelha, teria ou não cometido irregularidades, entre elas, crime de abuso de autoridade. A Promotoria de Justiça está investigando se o ex-delegado-geral antecipou o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive sua rede social, atribuindo culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. A outra apuração contra o ex-delegado-geral é em relação ao crime de violação de sigilo funcional, que é a quebra de sigilo do inquérito e de vazamento de informação. E, por último, tem ainda a investigação em relação a suposto ato de improbidade administrativa, que seria revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das suas atribuições como delegado e que deveria permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Além disso, deverá ser investigado também o que estabelece a Lei de número 8.429 de 1992, que teve alterações pela Lei 14.230, recente de 2021, e que passou a prever como ato de improbidade administrativa a utilização da publicidade oficial para a promoção pessoal. Em nota enviada à imprensa, o delegado Ulisses Gabriel afirmou estar absolutamente tranquilo e que ele confia no trabalho do MP. Ele escreveu em nota, abre aspas, "Não tenho como responder por abuso de autoridade, muito menos por violação de sigilo funcional, pois não sou e nunca fui responsável pela investigação. E as informações que recebi e declarei em coletiva não eram sigilosas, mas de conhecimento público. Todas as entrevistas nunca citaram nomes ou apresentaram fotos ou vídeos que identificam os investigados, sendo que o inquérito policial que apurou a possível coação no curso do processo era público. E o investigado acaba de informar, o ex-delegado-geral, ele acabou de informar que ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PL, ou seja, ele vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nome dele ganhou especial projeção a partir de janeiro de 2026, quando ocorreu a morte do cão comunitário Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, e aí todo mundo sabe que gerou uma comoção nacional. O delegado Ulisses Gabriel também adotou o cachorro Caramelo, outro alvo de maus-tratos na mesma região catarinense. Ele rapidamente publicou essa foto passeando com o Caramelo em seu carro, que viralizou na época. Por mais de uma vez, o delegado-geral usou as redes sociais para rebater as críticas e apuração das agressões à Orelha, que atribuiu as supostas motivações escusas e enfileirou ataques à esquerda. Mas tenho a dizer que as críticas feitas à investigação estavam corretas, pois até o fechamento desse roteiro, ninguém foi identificado ou até mesmo apontado como agressor do cãozinho Orelha. Pelo Instagram, o delegado Ulisses Gabriel citou o vínculo com o governador do estado, Jorginho Melo, do qual será correligionário nas eleições agora, de outubro de 2026. Ele postou na sua rede social o seguinte, abre aspas, "Depois de 22 anos como servidor de carreira, 19 anos como delegado de polícia e 3 anos e 2 meses como delegado-geral, escolhido pelo governador Jorginho, vou me dedicar a uma nova empreitada, agora como pré-candidato a deputado estadual pelo PL, devendo me desincompatibilizar no prazo da lei eleitoral, que são pelo menos 6 meses antes do pleito. E agora chegou a hora, pois eu quero muito saber o que você pensa desse caso. Você acha que a morte do cão Orelha vai acabar em pizza? Sim ou não? Olha, quero muito saber a sua opinião. Mas deixa eu te avisar também que toda terça-feira às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E eu já estou te esperando na próxima terça, ok?
E aproveita o embalo e deixa o seu like neste vídeo do Cão Orelha e se inscreva no canal que nos ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de pets, pois assim nós criamos uma corrente para não deixar cair no esquecimento o caso da morte do cãozinho Orelha.